Bem, é isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, né? Com os encontros e diálogos sobre Fanon e por uma Revolução Africana. Peço desde já, se você está assistindo isso no canal Leitor Subversivo ou no canal Gap Filosófico, considere se inscrever no canal. Inclusive, o canal Leitor Subversivo, não sei se já bateu, né? Tava para bater os 500 inscritos aí, né? 500 e além. Se inscrevam aí, compartilhe. Né? Considere apoiar aí também o canal do Leitor Subversivo. O Pix está sempre na descrição. Se tornar membro do canal Gap Filosófico, porque você se tornando membro, isso pode ser revertido para o coletivo como um todo. Se inscrever também, está tentando chegar aí na marca de 4 mil inscritos, que isso reverte como divulgação para todos os canais, todos os veículos que fazem parte desse processo coletivo orgânico que a gente está fomentando aqui. Também se inscreva no canal Abiela 345, do nosso amigo Ludwig, grande Ludwig. E aí, é isso, cara. Vamos para a leitura. O Leitor Subversivo trouxe um texto auxiliar para dialogar com os textos de Fanon e a gente vai conversando. Se tiver algum recado aí para dar aí, fica à vontade. Boa noite, seja que hora que vocês estejam nos acompanhando. E sem recado, vamos direto para o texto aí. Se quiserem, doem aí qualquer cantinho para ajudar aí nas contas de água, luz, internet. E hoje é Se não o tiver texto grana, pode doar o corpo também, a gente aceita. para álcool também, a gente aceita doação de álcool. Por uma Revolução Africana, texto na edição da Zahar. É o 10º texto da quarta parte, que é o Carta à Juventude Africana. E vamos ler e debater ele aqui agora. Não é debater não, né? Discutir sobre ele. O povo argelino trava, há 4 anos, um combate muito duro contra o colonialismo francês. Vocês não ignoram o esforço colossal que a França tem realizado na Argélia para manter sua dominação. E vocês sabem que a FLN, que comanda nossa luta, sempre opôs uma resistência feroz à guerra de reconquista francesa. Já nos dirigimos numerosas vezes aos países coloniais em geral e sempre nos pareceu importante assinalar o malogro de certos lados e o surgimento de teses totalmente inesperadas. Não paramos de afirmar nesses 3 anos que a cunha cravada no sistema colonial francês com a libertação da Indochina, da Tunísia e do Marrocos lhe havia abalado a infraestrutura, mas que não nos iludíssemos. A fera continuava robusta o bastante. O mundo colonial vem sofrendo há 15 anos ataques cada vez mais violentos, e o edifício decadente está a ponto de desabar. Hoje em dia, ninguém contesta que essa destruição do colonialismo é a marca específica do pós-guerra. O processo histórico, nascido das múltiplas contradições inerentes ao sistema capitalista e dinamizado pela vontade nacional dos povos oprimidos, preside ao nascimento de estados independentes. Os povos colonizados, em geral, se reconhecerem em cada movimento, em cada uma das revoluções desencadeadas e levadas a cabo pelos oprimidos, além da necessária solidariedade para com os homens que, por toda a superfície da terra, se batem pela democracia e pelo respeito a seus direitos. Impõe-se, com uma violência inusitada, a firme decisão dos povos colonizados de desejarem para si mesmos e para seus irmãos o reconhecimento de sua existência nacional, de sua existência enquanto membros de um Estado independente, livre e soberano. Já há vários anos, a história do mundo, a história da luta dos homens pela dignidade, confronta os povos com problemas específicos. Os homens subjugados e oprimidos por nações estrangeiras são hoje convidados a participar plenamente da obra de demolição do sistema colonial. E não é exagero dizer que, se as partes do mundo onde a existência nacional já se concretizou marcam o passo sem superar suas contradições, é precisamente porque toda nova marcha para o progresso implica a libertação das colônias. E aqui, né, já fazer um spoiler, vai meio que isso daqui vai perfurar a nossa comparação aí com o próximo texto que vai tratar da questão da colônia de colonos
versus a colônia, os outros processos de colonização, né, que vai ser a discussão Israel-Palestina no texto seguinte. Tem umas distinções aqui para a gente marcar para quando a gente for ler o próximo texto. É preciso que os povos oprimidos se unam àqueles já soberanos para que seja válida a construção de um humanismo de dimensão universal. Há 10 anos, o dever de todo colonizado é bem preciso. Sobre o solo nacional, minar o edifício colonialista e apoiar de maneira positiva as lutas dos povos colonizados. A guerra de libertação do povo argelino alastrou a gangrena e levou à putrefação do sistema a um nível tal que se tornou evidente para os observadores que disso deve resultar uma crise global. É prevendo essa possível mutação, esse eventual questionamento geral, que nos dirigimos repetidas vezes aos representantes de vocês nas assembleias parlamentares francesas e a seus líderes sindicais. Aí vem aqui, né, um apelo não à totalidade, né, eu acho, mas ele está falando com as esquerdas, aqueles que pretendem apoiar a nossa causa e vai lançar as suas respectivas críticas. Há 3 anos seguimos convidando-os a encurralar a fera colonialista, a obrigá-la a afrouxar sua pressão. Há 3 anos não deixamos de explicar, de expor a seus representantes que era preciso conjugar esforços e implodir o Império Francês, já que o povo argelino, de sua parte, travava em seu território uma guerra aberta, grandiosa e difícil. É nosso dever, com a verdade, dizer-lhes que quase todos os seus representantes, mistificados por um gravíssimo fenômeno de alienação, sempre opuseram a nossas iniciativas o respeito à legalidade republicana francesa. Ora, parece que ao menos 3 pontos nos são comuns. Em primeiro lugar, nossas respectivas nações são culpadas militarmente, exploradas economicamente e silenciadas culturalmente desde que sobre elas tremula a bandeira tricolor. A bandeira francesa, né? Caso alguém esteja nos escutando, não tenha alguma dúvida. Todo impulso no sentido de uma expressão de si mesmo conforme sua história, fiel à sua tradição e ligado à própria seiva de seu solo, está limitado, interrompido, travado. O estilo do pacto colonial, que rege a exploração multidimensional dos territórios da União Francesa, constitui nosso segundo ponto comum. Não seria excessivo dizer que a França ocupa o nosso solo nacional, mas ela aqui se instalou de maneira desenvolta e não teve receio de elaborar toda uma legislação, todo um código a partir do qual nossa essência nacional se vê negada em favor da ordem francesa. Isso é um outro ponto de diferenciação que vai ser colocado no texto seguinte sobre a relação da colônia de colonos de Israel sobre. Tem uma diferença aqui, é uma colonização dos modos de uma ocupação territorial de um subjugando o povo. Há uma diferenciação aí do aspectos que vai ser debatido no próximo texto sobre a questão. Eu quero entender melhor isso daí, como é que é essa distinção aí, colônia de colonos, etc. Em que sentido? No sentido de pessoas que estão, pelo menos eu entendi isso, né? Dei uma leitura antecipada no texto, inclusive fui pesquisar sobre alguns personagens, né? Eu fui parar até numa teoria sobre o método narrativo que Fanon utiliza para explicitar essa materialidade e a virtualidade de potencialidade dos aspectos de libertação dentro da forma como Fanon expressa linguisticamente, semanticamente os seus textos, apesar de que, sempre ressaltando, né, que esses textos aqui são atribuídos a um processo coletivo, né, e etc e tal, como você fala sempre. Mas assim, eu percebo que tem alguns administradores que se apresentam como conjecturados dentro do contexto da batalha pan-africana, que inclusive lá na frente o próprio Fanon vai criticar, né, que estão, digamos assim, exacerbando, estão alinhados com a perspectiva francesa nesse sentido? Ou qual é o elemento que aparece aqui mais especificamente, essa que você está querendo dizer? Não, que eu estou querendo fazer comparação com o próximo texto que a gente vai ler, né? As diferenças sobre o tipo de colonização e do processo de tensões da Argélia, da África colonizada,
é diferente do processo de colonização ali do sionismo sobre Ah, Gaza. beleza. Beleza, Enquanto beleza. essa colonização é uma colonização, a que a gente está discutindo da Argélia, da África, é uma colonização em que há uma ocupação ali pela força que subjuga aquele povo que vai ser explorado da sua mão de obra, território economicamente. A de Israel, eles não pretendiam explorar aquela mão de obra. Eles querem estabelecer um Estado étnico-nacional, mas eles vão fazer o quê? Eles vão expulsar aquelas pessoas. As pessoas são obrigadas, É tipo um desejo assim, de extermínio acima de tudo, né? Também, né? são expulsos, foram expulsas, né? Ele vai focar bastante ali na Nakba, no próximo texto. As pessoas são expulsas do território e elas não poderiam voltar sob a ameaça de serem mortas. Que é a, aí ele vai fazer uma comparação entre a Nakba e a Shoah. Porque tanto Nakba, isso é o próximo texto já, tanto Ah, você tá Nakba falando do texto que não é o de Fanon, o texto que a gente vai colocar. Ah, beleza, entendi agora. porque tanto Nakba quanto a Shoah é o Holocausto, né? E a Nakba é o evento em que o sionismo expulsou os palestinos das suas casas ali. Tem o mesmo significado como tragédia. Aí o próximo texto vai investigar essas tensões psicossociais aí, mas vai ter um debate para diferenciação desse tipo específico de debate de colonialismo, que ele não é tão, que ele tem as suas complexidades ali que a esquerda acaba ignorando aí. Aí sobre o risco da gente entrar no antissemitismo ou numa simplificação de história, o texto vai trabalhar isso. Ele não nega, ele não vai fazer uma meia-culpa, mas ele vai fazer uma reconstrução histórica ali muito, muito legal, bastante interessante. Que eu vou querer discutir. Tem umas coisas aqui desse texto do Fanon que vai reverberar ali. Eu acho que vai ser interessante a gente Beleza. fazer essa comparação em seguida. Aí eu parei no. O estilo do pacto colonial que rege a exploração multidimensional dos territórios da União Francesa constitui nosso segundo ponto comum. Não seria excessivo dizer que a França ocupa nosso solo nacional, mas ela aqui se instalou de maneira desenvolta e não teve receio de elaborar toda uma legislação, todo um código a partir do qual nossa essência nacional se vê negada em favor da ordem francesa. Aqui a gente aí que é a diferença, né? Aqui a França ocupa e quer forçar uma assimilação, uma desaculturação. Ali em Israel, houve a expulsão. Não tem aquilo. Nós viemos nessa terra e vamos explorar vocês. Vocês são expulsos daqui. As suas terras são tomadas. Há essa diferença. A vontade de independência que deveria constituir a única resposta a essa colonização é o terceiro ponto comum aos povos dominados pela França. Quando nos dirigimos aos povos coloniais, e mais especialmente aos povos africanos, é ao mesmo tempo porque precisamos nos apressar para construir a África a fim de que ela se exprima e se realize, que enriqueça o mundo dos homens e para que ela possa ser autenticamente enriquecida pelas contribuições do mundo. É também porque o único meio de atingir esse resultado é quebrar a espinha do colonialismo mais feroz, mais flexível, mais bárbaro que existe. No momento atual, todos os movimentos de libertação dos povos coloniais, quaisquer que sejam as nações dominadoras, estão ligados à existência do colonialismo francês. O Império Francês, por sua dimensão, ainda goza hoje em dia de um certo prestígio e de uma aparente estabilidade. A agressividade do colonialismo francês, seu desprezo pela moral internacional, qualquer semelhanças com o noticiário atual não são organizadas pelo roteirista. Sua impressionante barbárie acalmam os outros países colonialistas. Juventude dos países coloniais. É preciso que vocês saibam que o futuro de sua existência nacional, a causa de sua liberdade e de sua independência estão em jogo atualmente na Argélia. Não é verdade, como querem fazer crer certos parlamentares coloniais com assento nas assembleias francesas, que a Guerra da Argélia
favoreça o processo de descolonização e que, por isso, basta explorar no plano parlamentar essas dificuldades do colonialismo francês. É verdade que a Lei Cadre, a lei lá, né, votada sob a pressão da Guerra da Argélia, produziu um afrouxamento da opressão sobre os países da África, mas nós julgamos que seria muito grave atribuir mais que um valor caricatural a essa evolução. O que os países coloniais desejam não é um bom gesto do Senhor, mas precisamente sua morte. Além disso, no próprio bojo dessa evolução, é comum constatar a má vontade dos administradores franceses, sua disposição contrária à parcela de liberdade dada aos negros, sua raiva diante desse atentado contra a supremacia branca. E é preciso enfatizar o aspecto cômico de certos parlamentares coloniais que ameaçam chamar de volta os administradores franceses hostis à lei cadre. Uma análise sadia do colonialismo francês no quarto ano da Guerra da Argélia deveria levar esses parlamentares a considerarem essa má vontade menos como um fato isolado do que como a expressão de um colonialismo ainda muito seguro de suas posições e como sinal de que na França tudo se fará para impedir qualquer evolução dos países coloniais e qualquer atentado ao pacto colonial. O que se passa hoje na França, na Argélia, faz parte do mesmo processo que abrange a má vontade de administradores ou colonos. Juventude dos países coloniais. Há 4 anos continuamos repetindo aqueles que têm assento nas assembleias francesas que o colonialismo francês não será objeto de nenhuma operação mágica e que é inútil esperar um desaparecimento progressivo. O futuro será implacável com esses homens que, gozando do privilégio excepcional de poderem dizer palavras de verdade a seus opressores, refugiam-se numa atitude de serenidade, de muda indiferença e às vezes de fria cumplicidade. Aí você tem algum comentário antes da gente prosseguir? Que já é. Tá praticamente No, caminhando mom- para o texto. no momento ainda não, porque vai aparecer essa figura aqui, né? No próximo parágrafo. Acho que a partir dessa contextualização, eu acho que a gente pode suscitar alguns comentários. Ok. O senhor Félix. Aí o nome para exercitar a imaginação. Como é que fala, né? O senhor Félix Houphouët-Boigny, vou falar assim mesmo, deputado africano e presidente da RDA, Rassemblement Democratic African, concedeu poucos dias atrás uma entrevista à imprensa. Após considerações absurdas sobre a desejada evolução de uma África cingida pela bandeira tricolor, ele chega à questão argelina e não hesita em afirmar que a Argélia deve permanecer no âmbito francês. Esse senhor se transformou há mais de 3 anos no teste de ferro do colonialismo francês, com assento em todos os governos. O senhor Houphouët-Boigny assumiu diretamente a política de extermínio praticada na Argélia. Tendo à sua direita o senhor Lacoste e à esquerda o senhor Maurice ou Jacques Chambre-Delmas, o senhor Houphouët-Boigny subscreveu de maneira imperdoável uma política que tem enlutado a nação Ah, argentina e comprometido o, por longos anos o desenvolvimento de nosso país. Pode continuar. o Google disse que é Ufue Boini, segundo o Houphouët, Google. Ufue Boini. o senhor Houphouët-Boigny se tornou o caixeiro viajante do colonialismo francês e não teve receio de ir até as Nações Unidas para defender a tese francesa. O senhor, repete aí, Ufue Boini. é doutor em medicina, foi ministro da Saúde do senhor Gaillard, Saquié Sid Youssef, foi em sua gestão. Saquié Sid Youssef foi em sua gestão o massacre lá da vila, que o Fanon sempre lembra, né? É bom ressaltar isso aí, né? Porque como, pelo menos em alguns momentos que eu li, basicamente sobre essa questão, foi meio que um divisor de águas na questão da luta de libertação, né? Meio que colocou um ponto de divisão aí, né? Você consegue comentar sobre isso? É que foi o massacre da vila na Tunísia, né? Que o exército tinha localizado, né, a presença de guerrilheiros da FLN ali na fronteira. Aí e a Tunísia não estava envolvida na guerra, apesar de vários
vários refugiados e pessoas que apoiavam, né, como o Fanon, estavam residentes ali na Tunísia. Aí, nessa região da fronteira, numa vila, havia a inteligência francesa, né, havia localizado que teria agentes da guerrilha argelina ali e resolveu atacar. Só que a galera desses guerrilheiros já não estava nessa vila e eles fizeram aquela tática de terra arrasada, né? Com bombardeio, metralhamento do ar, e mataram todo mundo dessa vila, mulheres, crianças, destruíram as casas. A tática de terra arrasada é o que a gente vê na guerra da, de Israel contra a Palestina agora, que eles vão destruindo tudo, casas, prédios, escola, e matando as pessoas. Essa é a tática da guerra arrasada que o Fanon sempre vai falando, né? Do esquadrinhamento, mas vai isolando o povo e sendo cruel. Esse foi um ponto de virada, né? Mas não é um primeiro massacre. Eu vi massacres com 40 mil argelinos mortos e tudo mais, e só que esse foi fora do território pertencente à França, né? Já era um país que era livre. Aí teve uma. Aí teve o abalo diplomático, teve uma repercussão internacional, o que deu, mas a guerra de libertação já estava em andamento, né? Mas deu um gás assim para eles se posicionarem internacionalmente contra o colonialismo francês ali. Lembrando que não é só a França que estava em guerra, tentando permanecer com as suas colônias ali na África, mas assim como Portugal e outros países estavam ali tentando, né? Inglaterra, entre outros. Aí, Sakié Youssef foi em sua gestão. As ambulâncias da Cruz Vermelha Internacional foram lá metralhadas, bombardeadas, destruídas. Dezenas de mulheres e crianças foram cortadas ao meio pelas rajadas da aviação francesa. O africano, nossa, meu Deus, que nome é esse? O Fouet Boigny. Ofue Boigny, o doutor É, em medicina Ofue Boigny não hesitou em reivindicar essa barbárie e declarar-se solidário aos militares franceses. A gente viu uma coisa parecida com que foi chamado agora o Massacre da Farinha. Achei esse nome muito desumano também, né? Mas estão chamando aí de Massacre da Farinha, né? O que aconteceu ali. O senhor Houphouët-Boigny, como bom ministro da República Francesa, avaliou que seu dever era assumir o massacre de Saquietes, felicitar o valente exército francês e apoiar com toda a solidariedade ministerial as pressões sobre o governo tunisiano. Falar nisso, tem uma data, né? Num dos textos do Fanon fala isso, que na Angélia é lembrado até hoje sobre esse ataque a Saquietes, né? Nos áureos tempos do imperialismo francês, podia ser uma espécie de honra para um colonizado fazer parte do governo da França. Essa honra sem responsabilidade nem risco. Essa satisfação pueril de ser ministro ou secretário de Estado podiam, a rigor, ser perdoadas. Ora, já há 10 anos tornou-se intolerável e inaceitável que africanos pudessem ter assento no governo do país que os domina. Todo foi essa colonizado parte que eu grifei. Exatamente essa parte. Todo colonizado que hoje aceita um cargo governamental deve saber, de forma mais clara possível, que terá de avalizar, mais cedo ou mais tarde, uma política de repressão, de massacre, de assassinatos coletivos em uma das regiões do Império Francês. Eu quero um cargo, me dê um cargo. Mas, tirando a questão das universidades, que acontece uma coisa parecida, vamos voltar ao texto aqui. Quando um É, colonizado como o senhor. Aí, fala o nome de novo, que eu esqueci. o Fouet Boigny. Houphouët-Boigny, esquecendo o racismo dos colonos, a miséria de seu povo, a exploração despoderada de seu país, chega ao ponto de não participar da pulsação libertadora que inflama os povos oprimidos, e quando em seu nome todos os poderes são atribuídos ao Berger e outros maçus,
devemos afirmar sem hesitação que se trata de traição, de cumplicidade e de incitação ao homicídio. A juventude da África, de Madagascar, das Antilhas, os militares de suas respectivas pátrias alistados às forças do exército francês se juntaram com entusiasmo às fileiras do Exército de Libertação Nacional Argelino. Hoje, lado a lado com os patriotas argelinos, eles travam uma luta heróica contra o inimigo comum. A FLN, que lidera o combate do povo argelino, se dirige a vocês e lhes solicita que pressionem seus parlamentares para os obrigar a desertar das assembleias francesas. Chegou a hora de todos os colonizados participarem ativamente do esgotamento dos colonialistas franceses. Onde quer que estejam, vocês precisam saber que chegou o momento de unirmos nossos esforços e desferirmos o golpe de misericórdia no imperialismo francês. Juventude africana, juventude malgache, juventude antilhana, devemos, todos juntos, cavar o túmulo no qual o colonialismo será definitivamente enterrado. E abrindo para cá os comentários. Eu acho que quando a gente começar a ler o próximo texto, eu vou tentar criar algumas pontes aí entre esse texto e ele. Então, cara, tem alguns comentários interessantes fazer uma ponte com essa figura desse Houphouët-Boigny, né? Porque ele era interpretado especificamente. Lógico que eu peguei um breve resumo, né, da figura dele aqui, não é um estudo aprofundado sobre a biografia do político. Então, como ele está sendo citado aqui, como está sendo problematizado pelo Fanon aqui, acho que é interessante a gente citar algumas coisas sobre ele, né? Político, estadista, né? Nascido em 18 de outubro de 1905, chefe tradicional, médico, como o Fanon já tinha colocado, fazendeiro, líder sindical, nomeadamente deputado francês, de 1945 a 1959, membro dos governos franceses de 1955 a 61, presidente da Assembleia Nacional da Costa do Marfim, prefeito de Abidjan, primeiro-ministro da Costa do Marfim, primeiro presidente da República da Costa do Marfim e etc. Pai, entre aspas, da independência do seu país, frequentemente apelidado de o sábio ou o velho, no sentido africano do termo. Dominou a política da Costa do Marfim até o fim da sua vida e ocupou um cargo de liderança, papel no processo de descolonização da África. Então, tem alguns elementos aqui, mas eu vou colocar a partir do ponto que eu estou querendo dialogar com um texto atribuído ao Fanon aqui, que ele fala sobre essa espécie de assimilacionismo, né? Você já meio que antecipou algumas questões que eu... Algumas questões, né? Você denunciou o que, é que eu ia falar aqui sobre a questão do assimilacionismo. O Fanon está apontando dentro do contexto colonial aqui, dentro da luta de libertação pela Argélia, lógico que resguardadas as devidas proporções e os contextos históricos, né? Por favor, né? Não é uma comparação de dizer que é uma mera repetição do processo colonial que está sendo diagnosticado com Fanon. Mas há sintomas, há problemáticas, há questões a serem tratadas dentro de um processo de, dentro do nosso contexto contemporâneo, que é uma espécie de cognitivização, né, do colonialismo e neocolonialismo, termo esse que vai ser citado aí daqui a pouco, se não já foi citado e etc., né? Como uma espécie de adaptabilidade de determinados paradigmas coloniais que são contextuais, de acordo com determinadas reverberações históricas e situações históricas, né, mas que se reinvestem em processos a nível amplo, geopoliticamente falando, que inclusive é uma das pretensões de combate discursivo, material do próprio Fanon a proferir estes textos que são atribuídos a um processo coletivo, mas vários outros textos do Fanon, como por exemplo Os Poderosos da Terra, que tem esse tom de alerta formativo político, chamando a atenção, digamos assim, para a conjectura particular de determinadas batalhas específicas de libertação nesse contexto aqui, do contexto argelino, né? Mas o que eu quero dizer aqui, né? Fanon, mais uma vez, chama a atenção, esse texto aqui chama mais uma vez a atenção para a questão da necessidade, segundo a interpretação majoritária da perspectiva fanoniana, de não advogar para uma espécie de progressismo etapista mediante o processo de descolonização, né? Por quê? Essa figura aqui, esse grande aqui, o famoso Houphouët-Boigny,
era um grande artífice que administrava muito bem essas contradições. Ou seja, em outras palavras, era um grande Lula ali no contexto, né? É aquele que quer administrar a crise, né? Muito hábil em administrar essas crises, só que a crise mantém o status de, digamos assim, de subserviência de determinados povos, né? De manutenção em determinadas camadas mais fundamentais do processo colonial, né, que muda para permanecer, de certa maneira, sobre a mesma égide de dominação. E isso Fanon apresenta aqui dentro desse texto que parece mais um chamado, um alerta, né, uma convocação, né, para essa característica, principalmente advogando por nome dessa figura aqui, que era um grande artífice, habilidoso político, ao que me parece aqui, mediante essa breve descrição dos apontamentos que o Fanon fez, como um grande assimilacionista, né? E alerta ainda para a questão do perigo de acoplamento a partir de, sejam de necessidades ou interesses gerados a partir de um dado contexto dado contexto político, né? Da questão de fazer parte de um conglomerado de Estado que tem sobre a mediante a sua perspectiva majoritária de política, esse reinvestimento no processo, digamos assim, de manutenção dessa dada plataforma colonialista, né? Dentro dessa perspectiva do etapismo, né? Da manutenção do etapismo em sentido progressista, que é até uma das questões que o Fanon vai discutir com o próprio Aimé Césaire, né? Sobre a questão da libertação que precisa ser inexoravelmente abrupta, né? Não é possível, não seria possível, mediante essa visão de ruptura do Fanon, admitir esse etapismo dentro de um sentido progressivo mais lento, né? E aí, acho que foi no encontro retrasado, a gente trouxe algumas questões das consequências que por muitas vezes são utilizadas do processo de libertação para justificar retroativamente uma postura supostamente equivocada do Fanon em exigir essa libertação abrupta, né? Só que são questões mal colocadas mediante o sentido de produtividade dessa libertação colonial, né? Que termina recaindo numa espécie de discurso do conformismo, né? De aceitar, na verdade, os paradigmas coloniais, inclusive como força de Estado, que o Estado, de certa maneira, dentro desse aspecto, e aqui é uma apropriação que eu faço da interpretação textual, dialogando com a questão da figura, né, dessa figura política, né, do Houphouët-Boigny, que se apresenta aqui como esse grande artista, né, de gerenciar esses aspectos políticos e se aproveitar para digamos assim, dialogar com as perspectivas majoritárias colonialistas ligadas à perspectiva da França, inclusive ele se apresentando como um político francês, né? Então, mas só para finalizar aqui, né, a questão do Houphouët-Boigny, né, defensor de uma relação especial com a França, que ele próprio descreve como, vê o termo que ele utiliza, né, França-Afrique, né, uma mistura de França com África, né? É um poderoso retransmissor de Paris em África, ao mesmo tempo que é um hábil manipulador da classe política francesa durante os seus 33 anos de presidência, apoiando-se nas redes de influência de Jacques Foccart, próximo general de Gaulle, permitiu à França manter entre as influências dos Estados Unidos e da União Soviética o controle da sua pré-quadratura durante a Guerra Fria, ao mesmo tempo que Scoop ocuparam um lugar muito especial na cena africana, especialmente na África francófona e no Golfo da Guiné. Então você vê como esse dispositivo desse político apresenta-se como apenas um elemento dentro dessa conjectura de manutenção do sistema de opressão colonial no que concerne ao contexto que vai suscitar, né, o contexto de contestação das reverberações políticas do pan-africanismo, né? Como um entrave, como uma espécie de remodulação acerca dos alertas que o próprio Fanon está chamando a atenção aqui, ou esse texto está chamando a atenção aqui, né? Que não podem ser admitidos, né? Esse é o meu comentário, é chamar a atenção para essa figura atuante aqui, no contexto do texto. Enfim, tem algum comentário? Não, acho que você já reverberou bastante bem aí. Não é o único político que o Fanon vai criticar, ele vai fazer essa crítica também ao Leopold Senghor e de outros ali que
tentaria uma política de conciliação e de subserviências às potências coloniais. Aqui o caso específico é o do o nome, hein? Vou até pegar o livro aqui de novo, abrir na página para falar o nome desse cara. O Fouet Boigny. O Fouet Boigny. Isso aí. Aí a gente pode partir para o artigo de internet Aí agora. você que diz, pessoal. Agora partir para ele, que aí a gente vai fazer uma tentativa de comparação com as questões, com uma questão mais atual, né? Um debate com... É um artigo lançado em dia 22 de novembro de 2023 no site da Ubleiton Mag, que se chama, tentando traduzir, usando o tradutor, né? Israel é um estado colonial de colonos, um esclarecimento. Que ele vai fazer, a primeira parte vai ser mais uma tentativa de reconstrução histórica, vai ter uma discussão sobre conceitual aí, que vai revelar algumas questões filosóficas, e aí a partir daí vai ficando mais interessante para a gente esse texto. Mas ele é de 22 de novembro de 2023, desse Ralph Lauren. Então, é o primeiro texto que eu tenho contato desse autor, não tenho muito conhecimento, nenhum conhecimento anterior sobre ele. Então, vamos ao texto. Né? Ele começa com uma citação de Christoph Hitcher: "Tire a autorização divina para a Terra Santa e onde você estava. E o que você era? Apenas mais um ladrão de terra como os turcos ou os britânicos. Só que neste caso você queria a terra sem o povo. E o slogan sionista original, uma terra sem povo para um povo sem terra, revelou a sua própria negação quando viu as densamente povoadas cidades árabes habitando tacituramente sob a tutela judaica. Você quer ironia? Que tal os judeus se tornarem colonizadores justamente no momento em que os outros europeus desistiram da ideia? Então, aqui ele está usando a ironia, né? Que é um momento em que estava ocorrendo essas guerras de libertação. Argélia, África, em que essas potências estavam tendo que desistir dos seus territórios, o sionismo teve que se utilizar de uma tática similar, né? Existem poucos termos que provocam mais, aí entrando diretamente no texto, né? Existem poucos termos que provocam mais irritação e disputas no discurso israelense-palestina do que o colonialismo de colonos. Você escuta isto o tempo todo. Está na moda em algumas partes da esquerda castigar moralisticamente todos os israelitas como colonas. A academia experimentou uma industrialização nos estudos coloniais fortemente influenciados por Patrick Wolfe, nos quais Israel-Palestina tem um lugar valorizado. O projeto de grande parte da esquerda atualmente existente parece ser mais a descolonização da Palestina do que a revolução mundial para o socialismo. Naturalmente, esse enquadramento levou a um retrocesso. O acadêmico israelita Ilan Troy afirmou anteriormente que a recente virada entre colonos e coloniais na análise do conflito israel-palestino nada mais é do que um acréscimo crucial ao arsenal linguístico de guerra jurídica usado para negar a legitimidade de Israel. Aí, né, nesse momento aqui, eu fiquei com o pé atrás do contexto, né? Nesse momento a cara tremeu. Uhum. Agora, tipo, eu tô achando que essa tradução tá diferente da tradução que foi feita aqui, porque eu tô totalmente perdido no texto. Mas tudo bem, prossegue aí que eu vou tentando me achar aí. Uhum. Simon Sebag Montefiore, em um ensaio recente para The Atlantic, descreveu o quadro colonial como uma mistura tóxica e historicamente sem sentido de teoria marxista, propaganda soviética e antissemitismo tradicional da Idade Média e do século XIX. James Hatfield, em Spiket, também criticou Israel como um estado colonial de colonos, considerando enganoso. Alan Johnson, em The Fanta Journal, no Twitter, criticou a aplicação do paradigma colonial para apagar a perspectiva única da situação judaica que levou à necessidade de um Estado judeu em primeiro lugar. A acusação de que Israel é um Estado colonial de colonos
e de que o sionismo era um movimento colonial de colonos parece ultrajante, especialmente para muitos judeus por várias razões. Parece negar a ligação histórica judaica a Eretz Israel e retratar os judeus israelitas como simplesmente intrusos europeus brancos em terra árabes, em nada diferente dos africanos brancos na África do Sul, dos Pied-Noirs na Argélia ou dos rhodesianos brancos. Por um lado, pelo menos metade da população de Israel é constituída por Mizrazim e judeus sefardistas que descendem de refugiados dos países vizinhos, pelo que são tão indígenas, aí ele coloca entre aspas, né, da região como qualquer outro grupo. Além disso, pode parecer ainda mais insultuoso, dado que os judeus askenazes foram oprimidos precisamente porque não eram considerados brancos ou europeus. Afinal, o termo antissemitismo foi cunhado por racistas alemães que viam os judeus como racialmente semitas e não europeus. Na verdade, muitos sionistas replicariam que os judeus são o povo indígena que conseguiu manter a sua ligação íntima à Terra Santa através de uma linha tênue, mas crucial de continuidade, para usar a frase de Abba Eban. Durante mais de 3 milênios, o ex-embaixador israelense nos Estados Unidos, Michel Warren, em uma entrevista de 2019 ao The New York, afirmou descaradamente que os judeus têm um direito incontestável de se estabelecer em qualquer lugar em nossas terras tribais, a Cisjordânia, bem como Tel Aviv. Assim como um membro da nação Sioux, aí ele está falando dos indígenas, tem o direito de viver no território da nação Sioux. Aí lembrando que há aqui uma polêmica, né, porque a situação palestina, por alguns nomes como Yasser Arafat, é colocada como análogo à situação do genocídio indígena nas Américas. Afinal, o movimento sionista não criou uma nova Vilna ou uma nova Cracóvia, mas restaurou antigos nomes de lugares bíblicos e talmúdicos em hebraico. Como pode ser colonialismo de colonização se são os povos indígenas que estão a repatriar para a sua terra natal ancestral? E aqui ele está falando que esse foi o argumento do cara lá, o Michel Warren, né? Não esquecemos que durante muito tempo o movimento sionista também esteve enredado com a esquerda, até mesmo com o socialismo. Este fato por si só pode levar alguém a acreditar subconscientemente que um movimento ostensivamente marinado no léxico socialista não pode ser mencionado ao mesmo tempo que colonial. A ideia de os judeus regressarem à sua pátria perdida e criarem uma comunidade socialista não parecia de todo uma aventura colonial. Muito pelo contrário, parecia uma causa nobre pela qual pelo menos simpatizar, especialmente porque a causa árabe naquela altura era vista menos como uma libertação nacional e mais como um conjunto de oligarquias semifeudais que lutavam pelos seus próprios interesses reacionários. Isso tem século XIX. Da mesma forma, a esquerda decolonial deixa muito a desejar. Devido à sua rejeição do universalismo como branco e ocidental, o seu radicalismo baseia-se num particularismo racializado e insurgente. A sua noção de descolonização cheira a etnonacionalismo reacionário e a restauracionismo nativista, em vez de estabelecer uma sociedade livre para todos. O seu ressentimento e visão racialista da história condena as pessoas de cor a serem subalternos permanentes que nada mais são do que resistentes à modernidade. O colonialismo dos colonos, para eles, é mais uma manobra retórica do que analítica, um símbolo do mal que deve ser purificado para que a justiça cósmica possa reinar. No entanto, é possível aplicar o paradigma colonial dos colonos, não tão novo como alguns acreditam, a Israel e ao sionismo de uma forma razoável, como demonstram Arnon Degani e Lorenzo Verance ou Maxime Rodisso antes deles. O movimento colonial de colonos é, em termos simples, o movimento de colonos de uma parte do mundo para outra, transformando irrevogavelmente esse território na sua própria política soberana, geralmente autônoma de um cetro imperial, quase sempre com prejuízo para os habitantes nativos que já eram existentes, seja em parte ou no todo. O colonialismo dos colonos e o colonialismo são frequentemente confundidos, mas há uma diferença entre os dois. Uma diferença é que o colonialismo segue a lógica da extração, onde os colonizadores exigem que os nativos trabalhem para eles, enquanto os colonos
a colônia de colonos querem a terra, não o povo. Exigem que os nativos vão embora, para que a terra fique livre para ser trabalhada por trabalhadores importados. Aí é a diferença entre o colonialismo francês, por exemplo, na GLL, que ele é estratifício e obriga a população autoctona a trabalhar para eles, para o colonialismo de colonos, ali, que é a expulsão das pessoas do seu próprio território, que é o caso de Israel. O sionismo enquadra-se claramente nesse último caso, uma vez que não tinham interesse em extrair mais-valia da população árabe. Eles queriam o máximo de terras com o menor número possível de árabes, para abrir caminho para o assentamento judaico e formar um governo de maioria judaica. A falsificação dessa distinção é, em parte, a razão pela qual há tantas disputas sobre chamar Israel de Estado colonial de colonos. Dois argumentos são geralmente apresentados como trunfos sobre por que Israel não tem origens coloniais. Primeiro, que o movimento sionista não estava em dívida com uma metrópole como estavam os colonos ingleses no Quênia. Eles não foram enviados para colonizar a Palestina em nome da coroa britânica, mas para alcançar a independência para si próprios. Seja como for, os líderes sionistas, particularmente Chase Weiman, sempre reconheceram a necessidade de uma aliança com uma grande potência, para citar Yosef Gonin, como única garantia externa para a realização dos objetivos sionistas. Aqui ele vai apresentando as contradições dessa empreitada já, né? Quaisquer que tenham sido as tensões entre o movimento sionista e o Império Britânico, o fato é que, sem o mandato britânico e a proteção externa que ele proporcionou, o movimento sionista não teria sido capaz de desenvolver as subestruturas, as redes de assentamentos, o poder demográfico e as instituições que eventualmente se transformariam no Estado de Israel. Por outras palavras, o mandato britânico facilitou objetivamente o projeto de colonização nacional do movimento sionista na Palestina. E, em segundo lugar, como afirma James Hetfield, o movimento sionista não era colonial porque, de 1944 a 1947, lançou uma insurreição contra os britânicos pela sua independência. Será que o fato de os Boer, os colonos ingleses e espanhóis na América do Norte e do Sul terem lutado contra seus centros imperiais pela independência desqualifica a África do Sul? Os Estados Unidos ou a América Latina de serem sociedades coloniais de colonos? Isso seria errado. Na verdade, é um padrão entre as sociedades colonizadoras superar o soberano imperial. Aí que é um comentário sobre movimento, tipo, a gente não foi descolonizado, mas houve um movimento de independência das metrópoles. Então, como nos Estados Unidos, teve a guerra civil contra o domínio ali inglês, mas não acabou a colonização, eles permaneceram ali no território. E assim, o Brasil, similarmente, né, com a independência, entendi isso. Afirmar que estruturalmente o movimento sionista era colonizador colonial não precisa de negar a ligação histórica judaica à Terra Santa, ou a história da opressão que os judeus enfrentaram nas sociedades cristãs e muçulmanas, ou mesmo exigir que Israel deve ser abolido. Na verdade, figuras proeminentes dentro do movimento sionista estabeleceram explicitamente paralelos entre os seus movimentos e outros movimentos de colonos. Seria demasiado fácil e bastante barato apontar a história das organizações sionistas usando colonial e colonização nos seus títulos oficiais, por exemplo, Associação de Colonização Judaica. Mas tomemos o caso de Arthur Humpe, conhecido como o pai da colonização sionista, que se inspirou no projeto de colonização alemã na Prússia, que despojou muitos polacos como modelo a imitar e melhorar para a colonização nacional na Palestina. O sionista trabalhista Han Arlosoroff, em 1927, ao procurar uma analogia para comparar as condições que o movimento sionista enfrentava na época, disse que a África do Sul era quase o único caso em que há semelhança nas condições e problemas objetivos, de modo a permitir-nos uma analogia. E, claro, há Ze'ev Jabotinsky, o fundador da tendência revisionista sionista, que no seu infame ensaio sobre a parede de ferro não teve qualquer problema em declarar o sionismo uma empresa colonizadora e em comparar os sionistas com os pais peregrinos da América, sabe? Os pais peregrinos é os americanos.
da América com os árabes palestinos. Uma nação viva, não uma turba subornável, desempenhando o papel dos ameríndios indígenas, que olham para a Palestina como o mesmo amor instintivo e verdadeiro fervor que qualquer asteca olhou para o seu México ou qualquer Sioux olhou para a sua pradaria. Na verdade, o seu argumento de que esperava um acordo voluntário com os árabes palestinos é fantasioso. Daí a necessidade de um muro de ferro de baionetas judaicas. Baseia-se na observação realista de que toda nação luta contra os colonizadores enquanto houver pelo menos uma faísca de esperança de se livrar do perigo da colonização. Quer fazer algum comentário? Assim, tem coisa pra cacete aqui pra comentar, né? Mas assim, prefere terminar o texto e comentar os pontos principais que tu acha interessante para dialogar, porque tem muita informação. A minha percepção, no final das contas, é que tem uma certa justificativa informando que também não me parece uma grande novidade referente à questão no sentido de que Israel é uma espécie de Estado produzido por outras reverberações coloniais, né, que é derivado disso e também de conjunturas contextuais do processo de culturalização que surgiu ali dentro daquele processo de ebulição. Mais ou menos é isso que ele está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, né? Que há uma espécie de auxílio que vem de fora, né, para fomentar uma espécie de interesse fundamentado dentro daquele território que se utiliza, de certa forma, de uma certa proximidade de determinados povos no território, né, mas povos que criam um certo sentido de oposicionismo dentro do próprio território, né? Então, essa assimilação que ele faz no primeiro momento do texto, né, sugerindo que o povo de Israel teria uma relação territorial que poderia ser justificada continuada, apresenta-se como esse elemento de contestação a posteriori, justamente por conta dessa fomentação, em detrimento do povo palestino, que não é citado diretamente aqui no texto, pelo menos até o momento eu não percebi essa citação direta, né, como a colocação, pelo menos, dentro da égide geral de colonialismo de Israel como um Estado colonial, né, dentro de um sentido majoritário, hegemonizado, compreendido digamos assim, pela crítica majoritária da esquerda, como não percebendo determinadas nuances que apresentam-se aqui mediante uma maior complexidade, pelo menos é que eu estou percebendo naquele momento, né? Enfim, não sei o que você percebe. Eu estou vendo aqui que ele está tentando fazer uma aproximação de que o colonialismo, como a gente estuda aqui em Fanon, na questão da África, não não, ele tenta distanciar dessa forma de colonialismo para mostrar que esse colonialismo esse colonialismo de colonos está mais próximo à ocupação do território Brasil, Estados Unidos, assim, da América Latina e do genocídio mais dos Estados Unidos, né? Porque ali houve uma limpeza, uma expulsão dos territórios ali e não tanto a escravização dos indígenas como teve no Brasil, ainda teve mais aqui no Brasil, mas essa aproximação com a questão indígena ali, ele faz umas 3 vezes essa aproximação dos palestinos com essas questões. Mas ele vai tentando, porque a gente está lendo texto pelo tradutor do Google, né? Fazer uma genealogia da ideologia sionista aqui, né? Mas aí, Então, tem continuando. muitos elementos aqui. Tem até um momento que ele fala que, dentro do contexto histórico, há uma aproximação entre o sionismo e as perspectivas políticas de esquerda, né? Então, tem Porque muitos elementos aqui. teve esse momento, né, no início de um movimento sionista, inicialmente de esquerda. Tem até um post na página não sei se é da FEPAL, mas é uma página sobre questão palestina, falando sobre essa questão ali, né, do início de um apoio de esquerda até da União Soviética ao sionismo ali. Foi uma coisa bastante conturbada e apoiada ali durante a Guerra Fria. Acho que depois mudou por uma questão de extrema-direita, mas é outra. Esse texto aqui não debate essa questão a fundo, então vamos entrar mais especificamente na genealogia que ele vai criar agora sobre as questões do etnonacionalismo aqui do sionismo. Mais crucialmente, Israel é hoje um estado colonial de colonos devido à sua ativa colonização de colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, com base numa maior desapropriação e deslocamento de palestinianos para hebraizar a terra. Para os palestinos,
o sionismo sempre esteve relacionado com a tomada de terra pelos recém-chegados, o que implicou a expropriação da população local e a sua exclusão do mercado de trabalho, e o estabelecimento de uma nova ordem política a qual não pertenciam e implicava a sua suplantação. O medo da deslocação territorial e da expropriação seria o principal motor do antagonismo árabe ao sionismo até 1948, e, na verdade, também depois de 1967. Observou Benin Morris em Haiti, A History of the Arab-Zionist Conflict. Este método de deslocação territorial e desapropriação entre os árabes palestinianos foi justificado na guerra de 1948, ao Nakba, onde cerca de 750 mil deles foram expulsos ou deslocados da sua terra natal e impedidos de regressar sob pena de serem fuzilados à primeira vista. Toda a sua sociedade entrou em colapso e agora teve que suportar o exílio. Esta é fundamentalmente a raiz racional e material do rejeicionismo antisionista palestino. Nesse sentido, Israel de 1948 é mais parecido com a Argentina, a Austrália e os Estados Unidos em termos de erigir com sucesso um Estado soberano e uma nova ordem social sobre as ruínas da sociedade nativa que o precedeu. Embora está vendo, ele distancia, embora que eu ache assim que meio que não muda muito a questão de chamar de Israel de colonialismo para chamar ele de colonização de colonos. Eu não vejo a necessidade de fazer uma distinção entre dois termos assim, mas ele faz isso aqui, né? Então vamos respeitar o teórico. Então, o que eu percebo, no final das contas, é que, na visão dele, ele tem uma visão a ser combatida hegemonicamente sobre aquilo que se estabelece como colonialismo, que é meramente uma apropriação, expropriação e utilização daquele determinado povo como subalterno, como escravo, né, e como alguém a ser domesticado, civilizado ou coisas afins. Porque, pelo menos o que eu percebi, eu acho que esse texto precisa ler várias vezes, inclusive ler no original, para ver como é que tem alguns problemas aqui da tradução do próprio Google, né? Eu acho até esse próprio termo aí na tradução, colonialismo de colônia, bem, assim, complicado, assim, não muito claro sobre o que ele quer dizer. Mas, enfim, no final das contas, a questão me parece que ele, muito bem, como você disse, né, uma espécie de genealogia do processo da procedimentalidade, na verdade, de dominação que se exerceu dentro do contexto de Israel em detrimento da Palestina. Me parece que ele está explicitando os detalhes, alguns detalhes que para ele, para a percepção da definição que ele está advogando aqui, que se distancia da definição hegemônica de colonialismo que ele tem na cabeça dele, que não sei qual é, né, mas que tem essas características aqui que me parecem claras, que foram citadas no texto, né? Que não é meramente uma espécie de dominação unilateral, que tinha um povo que comungava de um determinado território e, por conta de uma série de fatores, passou a se exercer como dominante, apesar de ter uma relação também de proximidade com aquela terra, né? E foi se diferenciando a partir de uma série de complexidades, né, que foram criando processos de assimilação e dominação em detrimento do povo palestino. E o povo palestino, por sua vez, como ele colocou aqui no texto, não estou dizendo que eu estou falando isso, mas estou falando a partir do que está sendo colocado no texto, né, se sente oprimido justamente por conta desse tipo de contexto. Inclusive, ele citou aqui a questão do apoio e inserção, né, da questão da própria Inglaterra nesse processo de formação aqui, né? Hoje em dia você tem já Estados Unidos inserido nesse processo aqui, né, de validação do Estado de Israel, digamos assim, né, de maneira hegemônica, porque ainda hoje, apesar de estar entrando em processo de desmistificação a nível geopolítico em sentido majoritariamente hegemônico, ainda assim os Estados Unidos é o que determina o que é correto e o que não é dentro do sentido geopolítico, né? Majoritariamente, né? O que deve ser seguido como regra ética dentro do sentido geopolítico. Então, me parece que essas formulações têm muito a ver com toda essa conjuntura e é referente a isso que ele quer chamar a atenção, né? Por exemplo, talvez poderia ter sido ao contrário, se o contexto fosse outro, né?
Então, não existe, pelo menos na percepção do que eu estou percebendo que ele está tentando elaborar aqui, é que não existe essa determinação de povos que são localizados substancialmente sobre a égide do colonialismo, como essa perspectiva colonial majoritária que ele está tentando combater aqui, costumeiramente faz, mas aí já antecipo que pensadores anticoloniais sérios não fazem isso, né? Então, me parece que ele está batendo em alguns fantasmas aqui, apesar de ser interessante a exploração que ele está fazendo, né? Dá elementos para discussão, assim, que parecem bastante ricos. Não sei o que é que você acha. Eu vou continuar o texto aqui para ver se a gente encontra mais elementos assim, para a discussão. Embora o projeto de colonização na Cisjordânia ecoe mais a Argélia francesa ou África do Sul em termos de colonos que se instalam numa terra ocupada, subsidiada e protegida pela sua pátria-mãe no mar de nativos hostis, enquanto toda a infraestrutura é concebida para apenas seu benefício, mas, para ser realmente preciso, a analogia mais direta a fazer com Israel em relação a outros movimentos coloniais de colonos seria com a Libéria, uma comparação que, na verdade, iluminaria o argumento. Nenhuma analogia é perfeita em todos os aspectos, mas o paralelo básico entre os movimentos sionistas e liberiano era que se baseava numa parte de um povo oprimido e diaspórico que desenvolvia um movimento nacionalista utópico baseado no particularismo, na rejeição da assimilação e num retorno, ele coloca entre aspas, para uma pátria ancestral perdida para criar uma nova sociedade e restaurar sua nação. No entanto, no processo de regresso, colidem com nativos suspeitos que os veem como colonizadores e invasores, o que, por sua vez, leva à sua desapropriação e subordinação, culminando num conflito de várias Então, décadas. vê aí como ele chama a atenção para essa questão, né? Eu acho que ressoa com o que eu acabei de dizer. Aí, por que Fanon resiste tanto a essa ideia de retorno, né? De retorno ancestral, um retorno ancestral substancializado? Porque Fanon está percebendo o problema dessa questão, que pode recair numa espécie de reacionarismo incurável, né? E é justamente o que ele está chamando a atenção aqui. Ele compara com o contexto da Libéria para trazer esse exemplo que terminou recaindo num processo de hostilização, mas é o que ocorre, de certa maneira, no seu contrário, referente a Israel e o processo da Palestina, né? Digamos assim, né? Eles conseguem, digamos assim, se hegemonizar em detrimento do território palestino, né? Digamos assim. E agora, a partir daqui, entra nos momentos de mais genealógicos, né, sobre o sionismo, que vai entrar mais nas questões filosóficas, realmente, para discutir aqui, né? Será limitado, porém, ver apenas ver o sionismo apenas como um movimento colonial de colonização. Foi também um movimento nacional, e aqui eu creio que a tradução seria certa, um movimento nacionalista. Muito se fala sobre o sionismo, mas compreender adequadamente o sionismo como movimento nacional e não apenas como um empreendimento colonizador significa colocá-lo no seu contexto histórico de desenvolvimento do nacionalismo moderno na Europa pós-iluminista. E lá vem o iluminismo de novo, uma discussão. Mas tudo isso também, a justificativa é interessante. Porém, isso não exime o problema da substancialização do nacionalismo, independentemente de toda a justificativa que ele vem trazendo aqui. Mas tudo bem. Aqui vai ter essa questão do nacionalismo, ele dá uma contextualização interessante aqui. As revoluções americana e francesa legaram-nos a primeira concepção ideológica da nação, tal como a entendemos hoje. A definição de nação enunciada foi a de uma comunidade política baseada em valores democráticos e republicanos partilhados. Nesta visão, o Estado pertence aos cidadãos que residem no seu território. O que era digno de nota nesta concepção iluminista de nacionalidade era o seu universalismo. Em princípio, não deveria haver barreiras, sejam elas religiosas, culturais ou étnicas, para alguém se tornar cidadão da República Democrática. A pátria denotava um ideal cívico a ser alcançado, não um conceito geográfico. Além disso, devido à sua ética cosmopolita, entendia o Estado-nação não como uma realidade permanente, mas como um fenômeno historicamente transitório, um trampolim para formas ainda mais universalistas de organização social. E por isso deve ser que Cristina odiava tanto esse conceito. Ansiava pelo dia em que os homens, nas palavras de Anarchase Clotes, pudessem dizer: o mundo é o meu país,
o mundo é minha terra natal. A emancipação judaica e a assimilação nacional de judeus decorreram dessa definição revolucionária abrangente de nacionalidade. No entanto, na sequência das guerras napoleônicas, surgiu uma concepção diferente de nação. A sua definição era firmemente cultural e não política. Na verdade, a nação foi considerada uma entidade pré-política. Seu idioma era o romantismo. Sua pedra de toque era a linguagem, considerado um símbolo de um vínculo nacional primordial. Em particular, o romantismo alemão colocou o primeiro desafio fundamental às pretensões do ideal nacional liberal. Descartou a Estônia, ideia de grande. descartou a ideia de que uma comunidade nacional genuína pudesse ser estabelecida com base em ideais políticos comuns. Em vez disso, alegava-se que os laços de uma nação eram de sangue, que unia naturalmente algumas pessoas e excluía naturalmente outras. Como a nacionalidade se baseia na raça, cada Volk é fundamentalmente diferente dos demais e, portanto, deveria desenvolver-se de forma independente e separada numa terra que lhe pertencesse organicamente e num Estado cujo caráter é uma projeção da nação orgânica. Já em pleno século XIX, essas ideias transformar-se-iam nos nacionalismos integrais antissemitas, que engoliram a Europa. E aqui ele vai falar que o sionismo ele precisa do antissemitismo, né? Que engoliram a Europa. Colocou a nação e não o indivíduo como o fundamento da ordem social e sustentou que os judeus não eram e não podiam ser verdadeiramente da nação. Eles eram uma presença alienígena no corpo político que não poderia ser integrado devido à sua essência semítica. Assim, eles tiveram que ser eliminados para tornar a nação inteira. Esta ideologia rejeitou por princípio a emancipação judaica e a possibilidade de integração judaica na sociedade, uma vez que o seu preconceito anti-judaico era racial e não religioso, como era na sociedade pré-moderna. Então, da discriminação pelo ideário cristão, é meio que aquela fundação do conceito de raça, que é que os primeiros povos a serem classificados racialmente são os árabes e os judeus, né? Ali por causa do cristianismo. Aí a noção de raça vai começar sendo usada, mas aí ele já está falando de uma fase mais moderna ainda, né? O sionismo, como subconjunto do nacionalismo judaico, que foi um produto da situação judaica no século XIX, partilha enfaticamente uma afinidade com os vários movimentos nacionalistas românticos que floresceram na Europa pós-iluminismo. Mesmo a sua expressão mais esclarecida deriva do universalismo diferenciado de Herder do que do cosmopolitismo de Condorcet. O sionismo, tanto no seu diagnóstico da situação judaica como no seu prognóstico de um Estado judeu, está fundamentalmente em desacordo com o liberal cosmopolista do iluminismo e com o seu descendente no marxismo, e com o judaísmo reformista. Por um lado, abordou a situação judaica como uma questão nacional. Este entendimento baseava-se na suposição de que uma nação era definida pelos seus laços orgânicos e profundos e que a nação judaica era unida por tais laços, principalmente pelo sangue. Aí vem até uma noção essencializada de raça aí que o sionismo vai utilizar, né? E porque os judeus eram uma nação, portanto, tinham o direito e necessariamente deviam procurar a sua própria soberania nacional específica. Qualquer suposta solução para a questão judaica que não levasse em conta o fato inescapável e irreprimível da nacionalidade judaica era necessariamente quixotesca. Moses Reza, o amigo ali do Marx, desprezou os esforços universais pela humanidade que apagam todas as distinções do organismo da humanidade. Roubou do Stein essa definição, né? Mas vamos continuar. Do cosmopolita. É imaginável uma harmonia potencial entre as várias raças e nações do mundo, mas não a sua transcendência. Além disso, a acusação aqui, né, de que o sionismo naturaliza o antissemitismo. Admite que o antissemitismo é o impulso deplorável, mas natural de um organismo nacional infectado por um elemento estrangeiro intrusivo, o que Jabotinsky chamou de antissemitismo das coisas. Como os judeus eram uma nação fantasma, frase de Leon Pinsky, que não estavam enraizados em seu próprio solo nativo, eles eram eternos estranhos em todos os lugares onde viviam. Na melhor das hipóteses, os judeus na diáspora eram convidados
glorificados que eram convidados glorificados que residiam em terras que, em essência, pertenciam não a eles, mas à maioria dos povos cristãos que tinham uma ligação histórico-espiritual única com a sua terra. Portanto, o lugar de um judeu nessas terras dependerá sempre do sofrimento dos gentios. Se pudesse ser concedido, poderá sempre ser revogado. É por isso que Karl Kautsky disse uma vez que o sionismo encontra o antissemitismo a meio caminho. É um conselho de desespero e derrota. Qualquer versão da teoria sionista, como escreveu Arthur Hedberg na introdução à sua antologia, A Ideia Sionista, deve necessariamente implicar algum sentimento de perda de esperança na futura aceitação total do judeu como indivíduo pela sociedade maioritária. Assim, para o sionismo, em última análise, qualquer esforço para transcender a raça ou a nacionalidade ou combater o antissemitismo gentílico em nome da igualdade cívica ou da revolução comunista é uma missão tola. A única esperança que os judeus poderiam ter para viver como homens e mulheres livres no mundo moderno, sem dissolver o seu judaísmo inato, era sob um Estado judeu, onde eles fossem a maioria que iria normalizar a nação judaica entre as nações do mundo, porque, como todas as outras nações, eles agora tinham uma pátria que eles, por direito histórico, possuíam, aí entre parênteses, né, ele coloca essas coisas, e a qual autenticamente pertenciam, de novo, entre parênteses. O conflito com os palestinianos foi pronunciado neste etnonacionalismo exclusivista e romântico da ideologia sionista. O sionismo procura criar um Estado judeu na pátria orgânica do povo judeu, sendo seu pré-requisito uma maioria judaica, um Estado em que os não-judeus árabes palestinianos constituiriam, na melhor das hipóteses, uma presença de trupe inorgânica tanto para o corpo político judaico como para a terra, embora os árabes possam ter direitos residenciais, apenas a nação judaica tem direitos históricos sobre Eretz, Israel, Palestina. Assim, quaisquer direitos democráticos que os árabes possam desfrutar no Estado judeu devem ser apenas ao sofrimento e à graça, o que os implica que também podem ser retirados. Alcançar na prática o seu fim de Estado judeu ao qual o povo judeu tinha direito significa, como disse Charles Weizmann, tornar a Palestina tão judia como a Inglaterra é inglesa. No entanto, a Palestina da época era esmagadoramente árabe. Assim, o movimento sionista necessitava de uma luta com os árabes palestinianos pela terra e pelo seu caráter étnico, o que, por sua vez, acabaria por levar à sua limpeza étnica. Quando você entende o sionismo e Israel dessa forma, você percebe como, na história dos Estados-nação, não o quão excepcional Israel supostamente é, mas precisamente o quão comum ele é. Aí, percebe o ponto que eu comecei a achar esse texto interessante? O movimento sionista teve de usar os meios da colonização dos colonos para alcançar o fim de um Estado-nação judeu. Isso foi uma necessidade devido às condições objetivas de ter de reunir uma diáspora judaica dispersa para formar uma maioria judaica num determinado pedaço do território que já era habitado por outro povo. Uma disputa com uma população nativa provavelmente teria ocorrido onde quer que o movimento sionista decidisse erigir um Estado judeu. Foi a tragédia histórica do sionismo, observou Walter Lacan na sua História Padrão do Sionismo, que apareceu na cena internacional quando já não havia espaços vazios no mapa. Um ponto também reconhecido de uma forma diferente pelo trotskista antisionista Abraham Leon. C.L.R. James, em 1938, criticou a ideia de criar uma pátria judaica no Quênia, uma vez que a Europa queria despejar o seu problema judaico em África, ao mesmo tempo que mantinha suas próprias fronteiras fechadas aos refugiados judeus e criava condições para o conflito com os já despossuídos africanos nativos que dirigiriam a sua ira contra os judeus, não contra os imperialistas. O paradigma colonial tem valor, mas é limitado. Não revela imediatamente qual seria uma resolução, uma vez que diferentes sociedades coloniais adotaram diferentes abordagens de reconciliação das populações colonizadas e nativas. Além disso, Israel-Palestina não pode ser simplesmente reduzida ao colonialismo de colonos. É também uma questão nacional não resolvida. Há uma sólida comunidade nacional judaica e uma sociedade civil de língua hebraica predominantemente, embora não exclusivamente, que está seguramente enraizada na terra da Palestina. Agora, né, depois de tantas décadas, tem, né? Não existe uma pátria-mãe para a qual possam regressar. Por isso, qualquer conversa absurda sobre uma solução argelina é um fracasso,
não só porque seria uma tragédia para a Palestina, mas também porque foi uma tragédia para a Argélia. Aí essa discussão sobre o resultado pós-revoluções, né? Pós-revolução. Qualquer abordagem socialista deve simplesmente evitar encontrar o etnonacionalismo do sionismo com outro etnonacionalismo de sabor diferente. Parte do problema é que a política de Israel-Palestina tem sido cada vez mais definida menos como uma batalha entre diferentes visões da sociedade sobre como judeus e árabes podem viver juntos como patriotas, mas mais como uma guerra racial existencial. Uma luta até o fim. O vencedor leva tudo. Matar ou morrer, olho por olho, uma criança por uma criança. O ponto final dessa lógica só pode ser a aniquilação, o que não é possível nem desejável, mas produzirá muito mais derramamento de sangue e sofrimento inúteis. Apesar de toda a inimizade que existe entre os dois povos, é em parte porque são mais parecidos do que se presume. Memória, traumas ancestrais e exílio são palavras familiares no vocabulário de ambos os povos. Parafraseando Marx, o trauma das gerações anteriores pesa como um pesadelo no cérebro dos vivos. Ambos os povos foram verdadeiramente vítimas do banco de massacre da história de Hegel. Afinal, Shoah e Nakba significam a mesma coisa: catástrofe. E, no entanto, o veredito final da história é claro: judeus e palestinos estão condenados a partilhar esta terra entre si, qualquer que seja a forma política que assuma. Duas coisas são certas, escreve Eduardo Said na conclusão da questão da Palestina. Os judeus de Israel permanecerão. Os palestinos também permanecerão. Dizer muito mais do que isso com segurança é um risco tolo. Não haverá solução final para a questão palestina. Quanto tempo até que esse fato elementar seja realmente absorvido? Tal como acontece com todas as coisas relacionadas com a Palestina, terá de ser descoberto da maneira mais difícil. Aí esse foi o encerramento do texto. Aí o que me deixou mais pegado aí foi essa questão da discussão sobre um etnonacionalismo e do perigo de transformar isso numa guerra, no debate público, numa guerra racial entre duas, em que tem que se pesar essa questão. Essa questão também ficou meio complexa para mim, né? Porque já são 70 anos de ocupação de Israel, né? 70 anos da Nakba. Mas ali a gente já tem uma questão de que já se gerou uma autoctonidade, né? Zero, não podemos. O que se vai se a gente falar? Tem que limpar Israel. O que se fala quando tem que acabar com Israel? Tem que matar todos que estão ali ou tem que transformar isso numa nova diáspora, numa nova emigração para o resto do mundo? Aí fica a dificuldade de como resolver a questão Palestina e a Palestina e Israel sem transformar isso num outro tipo de conflito. Ele, até que eu discordo em alguns pontos aqui do texto, mas ele coloca alguns pontos pertinentes para reflexão que dificultam a reflexão sobre essa questão específica. Então, cara, tem coisa pra caralho aqui, mas assim, eu vou tentar fazer um comentário tentando puxar um pouco para Fanon e sobre alguns problemas que eu acho que esse texto tem e algumas questões interessantes, né? Daqui a pouco eu vou ter que sair, inclusive, para continuar trabalhando. Mas enfim. Qual é o termo que ele utiliza? Etno o quê? Eu me esqueci agora. Etnonacionalismo. Etnonacionalismo, né? Pelo que eu percebi aqui, porque esse texto é um texto que eu acho que precisa ser lido, relido, apontado, anotado, uma série de questões. Mas o que deu para eu pegar aqui, a questão do etnonacionalismo judeu tem incrustado nele a questão de uma tendência, pelas reverberações históricas e culturais que ele apresentou aqui, a uma espécie de decaimento do judeu que precisa, digamos assim, se acoplar a algo, e esse algo, essa espécie de etnonacionalismo que parte de uma determinação racial, até com determinadas tendências aqui, eugênicas, inclusive, sabe? E não à toa, né? Vai recair nesse acoplamento como uma própria, digamos assim,
uma própria validação do próprio antissemitismo, como ele apresentou aqui, né, como um olhar para si, como alguém decaído, sem lugar, mas que produz uma determinada proximidade territorial nesse determinado espaço, que vê alguns povos, e mais especificamente os povos árabes que estavam ali condicionados nesse determinado território, como possíveis algozes, né? Referente a essa ameaça constante que já paira nesse povo que é autodenominado povo de Israel, que precisa se reafirmar dentro desse projeto referente à determinação territorial e, logo por conseguinte, produzir esse Estado-nação. E aí eu achei interessante quando ele cita Hegel no final, que todo o delineamento do Estado de Israel remete ao sentido progressivo de realização do Estado hegeliano. Eu estava pensando nisso quando você estava lendo aí, cara, isso parece mais a reelaboração da subjetivação do Estado mediante a questão. Na verdade, não dá para determinar Hegel nisso, mas a tendência. Mas quem faz essa atualização, essa leitura, né, da realização do Estado hegeliano como fim da história é Fukuyama, sobre uma espécie de determinação, né, do ápice do capitalismo que encerrou a história, né? E aí você pode comparar essa questão desse etnocentrismo substancializado que primeiro surge como um problema da nacionalidade, que eu já interpretei que aparece ali também, né, como uma nuance, como uma faceta dessa questão. E para mim, a questão da nacionalidade, quando ele apresenta que ele não consegue dar conta especificamente do que é o problema da nacionalidade, mas ele reverbera sobre essa questão do individualismo subjacente a esse etnocentrismo subjetivista, né, que surge dentro do contexto sionista e judeu, né, se complementando nessa espécie de paranoia complementar, né, que se estende durante todo o complexo da história, que eu acho é outro problema do texto dele, porque ele parte de determinados pressupostos que são atuais, como concepções dadas em determinados períodos da história, que isso poderia ter sido, poderiam ter gerado outros tipos de intervenções, né, em favor de uma determinação territorial ali que pudesse ser minimamente democrática dentro das possibilidades que exigem toda essa complexidade histórica, né? Inclusive, eu acho que isso pode ser feito hoje, inclusive, só que exige um certo trato belicoso e o assumir de responsabilidades referente a outras nações que se responsabilizem por intervir de uma maneira minimamente legítima, não em prol de Israel, né, mas em prol de uma conjuntura de manutenção de um povo que está sendo esmagado, né, e esmigalhado ali naquela determinada ambiência. Eu acho que essa deveria ser a prioridade quando não é. Porque, no final das contas, a prioridade é manter a reverberação política de uma zona de interesse que vários países têm sua relação de interesse com Israel e não podem fazê-lo, né, dada essa reverberação conjectural dentro desse sentido progressivo nessa linha do tempo que foi traçada aqui. De fato, é um problema que parece insolúvel, mas não parece insolúvel porque não tem solução, não teria uma solução efetiva, mas porque essa solução efetiva não pode ser feita dadas as condições históricas e geopolíticas articuladas no momento vigente, que apresenta-se como impossibilidade de interesse dentro dessa reverberação geopolítica. E o que, é que vai continuar acontecendo? Massacre atrás de massacre, até enquanto houver resistência no local, né? Essa resistência, por mais contraditória que pareça ser dentro do contexto político, ela se faz necessária, né? É a melhor possível, é a melhor maneira de fazê-lo? Não necessariamente, mas o que é a melhor maneira de fazê-lo, dado esse contexto tão complicado, né, de se apresentar aqui, né? Eu acho que o texto ele tem algumas falhas, mas ele apresenta questões interessantes, né? Ele parte de alguns pressupostos já dados, né, em determinados momentos, como essa característica insolúvel, digamos assim, desse impasse territorial, como se não houvesse um povo que já é predominante no território no momento vigente, como se isso em algum momento não pudesse ter sido passível de uma intervenção interessada mais veemente, né? Isso não foi feito, houve uma consolidação de acordo com o próprio texto referente a interesses variados de várias outras reverberações políticas a nível geopolítico, né, dentro de uma ambiência mundial, né, e que agora apresenta-se esse impasse, não pelo fato de não poder ser feito algo, mas, na verdade, os interesses abstratos políticos que se solidificam na atual conjectura permanecem na discussão, e é uma discussão que ele apresenta aqui também, né,
sobre uma espécie de oposicionismo. É engraçado como essa questão sempre continua aparecendo, né? Uma espécie de oposicionismo ao Estado de Israel como uma espécie, você até falou esse termo, né? Como se fosse uma espécie de substancialização ao contrário ao que foi erigido dentro do processo histórico de Israel. É como se, eu entendo aqui que ele está falando isso, né? Como se as esquerdas ou os críticos de Israel estivessem negando todo esse processo histórico de Israel, ou quisessem negá-lo simplesmente por um processo de culturalização, né, minoritário da Palestina, que produziria um efeito análogo. Eu acho que essa comparação ela é totalmente desproporcional. Ela vai para um ambiente de discussão sobre universalismo ou particularismo que, na verdade, não tem substancialidade material nesse contexto aqui, né? Eu acho que é muito mais uma espécie de tentativa argumentativa que falha miseravelmente aqui nesse contexto. Não existe essa comparação conceitual, até porque ele que faz esse jogo de descolar a questão conceitual da questão concreta, né, no sentido de que há uma disputa crítica, ele traz essa questão aqui no elemento do texto, né, como se ela fosse equivocada, porque ele não considera todas essas conjecturas materiais acerca da formulação do Estado de Israel, em detrimento do processo da Palestina, como se isso deslegitimasse a defesa, lógico que ele não faz essa afirmação, como eu estou dizendo, né, mas tende a oferecer isso como um artifício argumentativo de deslegitimar a defesa que é feita em detrimento de um processo supostamente espetacularizado, defesa do processo político de esmagamento do povo palestino, né, como se isso pudesse ser, digamos assim, de alguma forma tangenciado, de um modo geral, no que concerne digamos assim, quase que uma disputa entre culturalismo e intersubjetivismo referente a um processo político tão complicado de ser solucionado quanto essa questão territorial. É complicado de ser solucionado no momento vigente, mas existe uma, uma exacerbação, uma descompensação no que concerne ao conflito, né, referente à belicosidade, referente a quem é hegemônico atualmente no local, né, que não passa necessariamente por essa interpretação. Você pode trazer essa interpretação para a utilização espetacularizada do discurso político que talvez ele tenha digamos assim, pesado a mão nesse contexto também, mas ele traz para a própria realidade de uma proposta de solução que eu acho que, nesse sentido, para a localidade, que nas próprias palavras dele, não, é algo que é algo que parece sem solução, que vai haver essa guerra continuada até quando, digamos assim, não existir mais forças para se resistir ali. De certa forma, isso pode ter uma interpretação, inclusive, fatalista, né? Que a Palestina está condenada a desaparecer, dada essa conjectura histórica que ele apresentou aqui, né, de determinada forma, dada a plataforma exacerbada e a conjuntura política que está, digamos assim, elaborada aqui, né? Quanto à comparação aqui, e aí eu termino aqui, porque senão vai ficar muito longo e também eu corro o risco de ficar me repetindo e repetindo os mesmos pontos e etc. Referente à questão colonial hegemônica que ele apresenta aqui, referente às questões que o Fanon coloca, não me parece muito distante de nada que o Fanon fala, no final das contas, da complexidade dos processos coloniais. Você chama isso de colonialismo hegemônico, chama do que você quiser. Processos de opressão que criam apropriações, né, em relação a determinados povos, ou exclusão, ou extermínio. Para mim, isso tanto faz, no final das contas. Existe uma complexidade ali, que é a complexidade de em que dimensionalidade se cria essa exploração, em que dimensionalidade se extermina esses povos. Independentemente do usufruto, né, perverso desses povos dentro do contexto em África para a escravização e subversão desses povos em benefício próprio, há um processo de extermínio ali considerável também nessas ambiências que não pode ser excluído, né, desse contexto, né? Lógico que existe um outro tipo de instrumentalização que demanda processualidades específicas de todos os territórios, mas para isso Fanon também chama a atenção, né? Sobre como a questão da processualidade narrativa até trágica, histórica, que o Fanon traz como uma provocação para a superação do próprio colonialismo, ela não pode ser
interpretada como método ou como parâmetro para ser aplicada em todo e qualquer local que se exerce esse tipo de dominação, né? Então, o processo formativo em Os Condenados da Terra também chama a atenção para o contexto cultural, inclusive os processos que surgem dentro do exame psicológico de opressão em detrimento daquele contexto cultural e processo formativo daquelas subjetividades dentro de todo aquele processo de ebulição, chamam a atenção para todas essas complexidades que ele está tentando chamar aqui no caso do surgimento desse conflito e do olhar do povo de Israel sobre si mesmo, né, que remeteria, inclusive, talvez a um diálogo interessante lá com Pele Negra e Máscaras Brancas, como o povo de Israel, dentro da narrativa que ele está colocando aqui, se inferioriza a si mesmo, por uma espécie de olhar para si como um povo decaído, e por conta disso precisa se fomentar e se solidificar dentro de uma produção de um Estado-nação que, no final das contas, vai se reverberar por todas essas características dominadoras e se acoplando ao que pode se acoplar para poder se reafirmar, incluindo o contexto do sionismo e do próprio antissemitismo, né? Então, é uma complexidade interessante. Como é que se vale da questão da inferioridade como um ímpeto de superioridade? Como é que essa unilateralidade do sentimento de inferioridade pode ser trazido como uma espécie de... A questão do empoderamento também, de certa forma, sabe? Que eu tanto Mas eu critico tenho nas uma universidades. comparação perigosa para fazer, mas eu vou fazer aqui, né? Tem uma comparação perigosa, que é sobre a própria Segunda Guerra Mundial. O sentimento de derrota dos alemães que foi utilizado como mola pela Eu acho que é ideologia pertinente nazista, isso aí. Exatamente. O ressentimento, exatamente. para criar e ao mesmo tempo criar a noção de essa noção de Eu acho que é nacionalidade, pertinente. Eu acho que é sangue. pertinente. E tem uma certa aproximação quando ele começa a entrar para esse ponto, eu falo, nossa, isso tem uma certa aproximação com a forma como do sionismo, como o sionismo vai utilizar, né, vai elaborar, na verdade, essa questão da vitimização, vai utilizar o conflito real, né, na questão ali, a Alemanha foi subjugada, foi derrotada e foi prejudicada na derrota durante a Segunda Guerra Mundial, e esse sentimento de frustração que foi realimentado e ajudou a fomentar essa questão dentro do nacionalsocialismo ali, do nazismo, utilizar esse sentimento de frustração, de derrota, num período de recessão econômica, de subida de inflação e de humilhação nacional. Mas uma das coisas que o texto não problematiza direito, que deveria ter sido, mas talvez seja a posição política dele que não permita ele problematizar isso, é sobre a própria questão que ele não, é sobre a própria questão do Qual é a Estado-nação, do posição política desse nacionalismo. cara? Aí eu vou ter que pesquisar, né? Pelo que eu vi, ele é de esquerda e ele é marxista. Eu não Aí, entendo por que ele não pode problematizar esse tipo de questão. Porque ele é um marxista burro, então, né? Só pode é ser. marxista americano, né? Mas Ah, vamos. então beleza. Marxista mistificado, como a maioria deles. Ele poderia ter problematizado isso mais, né? Porque é uma ideologia. Mas aí e faltou alguns elementos históricos, né? Quando ele vai falar sobre o Ken, realmente teve uma tentativa de formar um Estado judeu em outra parte, em outra região, em outros países, mas que não foi o que se deu foi o envio após, principalmente depois da Segunda Guerra, de enviar a galera para a Palestina. O Michel Chambot, que é um escritor americano, ele criou um romance, uma ficção histórica, em que eu vou trazer só essa de última reflexão, né? Em que ele faz uma exposição. E se em vez de ir para a Palestina, os judeus, essa migração tivesse sido feita lá por uma região ali do Canadá e tudo mais, aí ele faz
uma exposição histórica em que essa população está colocada lá, e ele coloca de novo Ele coloca de novo, não. Ele coloca a tensão entre essa população judaica ocupando esse território ao norte ali, acho que, não sei se é Alasca, Canadá, é uma região para lá ali da região, no livro Associação Judaica de Polícia, do conflito desses ocupantes que vêm para ocupar aquele território com os indígenas. E vai mostrando que os indígenas eles perderam território, eles vivem em comunidades isoladas. Há um conflito entre essa população entre esses dois grupos que é característico ali. Então tem uma reflexão sobre os conflitos étnicos culturais ali provocado pela própria ideologia do sionismo, que provavelmente estão ali, são o fundo de reflexão do Michel Chambeau. Então a gente pode dizer que não importa em qual lugar esse Estado seria fundado, esses problemas que a gente está vendo agora seriam que acontecido. A própria questão da necessidade de um Estado judeu, de ter que existir um Estado etnonacional baseado no conceito de raça, que surge ali que é também uma construção recente, devia ter ganhado maior atenção no texto, ser mais problematizado. Que é uma parte da base da guerra não, desse conflito histórico que a gente está acompanhando aí, de Israel com Gaza, com a Palestina. Eu queria aprofundar mais, mas acho que falta mais questões geopolíticas, de mais elementos históricos que a gente pudesse entrar por uma discussão mais aprofundada. Aí, se você quiser me corrigir ou fechar aí. Eu não tenho nada para corrigir, não. Eu acho que é um debate que precisa, digamos assim, apesar do texto ser interessante, ele tem muitas pressuposições e precisaria explorar essas pressuposições, mas eu acho que tem esse elemento que se citou aí, ele, apesar de não ser citado diretamente no texto, mas ele demanda, ele evoca essa questão do próprio sentimento de inferioridade dentro de um processo que se culturaliza e utiliza essa espécie de uma espécie de decaimento, não, que é disseminado dentro daquele processo populacional e cultural, que pode servir como questão análoga, como se citou aqui, referente ao processo dos alemães, que necessitam desse processo de um nacionalismo exacerbado. Lógico que aí ele desloca a questão do nacionalismo para a noção de intersubjetividade ligada a essa espécie de um processo de racialização que aparece ali como um povo caracterizado por essas determinações, né? Como povo judeu que precisa se fomentar dentro de que é um povo que apresenta-se como um povo sem território, né? Mas que ao mesmo tempo acha uma determinada justificativa para produzir um processo de territorialização dentro de um certo ímpeto de dominação justificado nesse tipo de argumento através dessa unificação, digamos assim, consanguínea racializada, né? E justifica-se dentro desse processo digamos assim, de um processo comunitário baseado nesses determinados parâmetros, pelo menos é o argumento que ele vai desenvolvendo ali, né? E que também engloba esse fator desse sentimento de inferioridade, seja ele considerado legítimo ou não, dentro de determinados processos históricos, né? Que flerta com essa questão do sionismo, que ao mesmo tempo lidar com essa questão dúbia, né, do processo de inferiorização e de uma produção de uma determinada superioridade através desse processo de inferiorização, né, que se estratifica dentro de um projeto nacional baseado nessa determinação, né, de uma racialização baseada em um tipo de eugenismo, né, de um projeto eugênico, dentro de um projeto de Estado-nação que precisa demandar o extermínio de uma compartilhação
um compartilhamento dessa espécie de terra sagrada, no qual produziram-se uma relação histórica não só com esses povos que são considerados aí puramente como povos de Israel, mas com outros povos que precisam, digamos assim, serem limados dessa localidade, justamente para poder se criar essa processualidade desse Estado-nação baseado nessa relação étnica, né? Segundo o argumento do texto. Então, não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que é uma questão que precisa ser revisitada, repensada, né, recontextualizada. Agora, eu acho o argumento dele meio furado sobre, não pode chamar isso de colonialismo. Então, quer dizer que, por exemplo, quando o Fanon diz lá que o processo de libertação pode recair dentro do processo de acoplamento do colonialismo e o colonizado se transforma em colonizador, e se majoritariamente esses colonizados se transformassem em colonizadores, a gente ia deixar de chamar aquilo ali de colonialismo? Não, o argumento não é esse, tá ligado? Não tem nada a ver isso aí, né? Mas assim, eu acho válida a tentativa dele explorar os desdobramentos, né, especificamente situados dentro do contexto histórico de surgimento desse processo de opressão, né, de Israel em detrimento da Palestina. E eu acho válido. Mas eu acho que o argumento dele está muito mais voltado para uma interpretação hegemônica do que é colonialismo, é um debate muito mais acadêmico do que centrado na própria questão em si, na própria questão política. Eu acho que essa é a questão. Ele tá mirando em uma determinação conceitual de colonialismo que ele discorda, me parece aqui, né? E aí ele traz esses argumentos, essas complexidades que são válidas, mas que ainda podem sim ser caracterizadas como um processo colonial, dentro da determinação hegemônica que ele quer combater aqui. Nada que Fanon também já não tenha dito, né? Entre outros. É isso. Essa é a minha colocação final. Não, acho que dá para fechar por aqui. Eu também considero, porque o Fanon já fala que em cada região, o processo colonial, ele é diferente, ele se distingue, vai ter suas especificidades, né? Suas particularidades, suas deficiências, suas impossibilidades dentro do processo de libertação. A própria ideia de libertação pode ser deturpada. O que é libertação nesse contexto aqui? Agora, o que eu acho que é difícil é, que esse texto ele pode justificar uma espécie de fatalismo referente ao povo palestino aqui, né? Porque aí é extremamente complicado. E acho que principalmente no final do texto ele leva essa espécie de fatalismo, né? Né? Ele ainda cita o Said, o Eduardo Said, que é um palestino, né? Mas aí é uma questão, né? Não haverá uma solução fácil, isso a gente já sabe, né? O problema agora é pedir um cessar-fogo e pensar numa solução aí que só pode ser feita através de uma prática ostensiva aí, e com a participação inquestionável dos palestinos nessa negociação, né? Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque Israel, no contexto atual, é um braço dos Estados Unidos. E vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo em relação ao contexto da Ucrânia e o objetivo de expansão americano, né? Não são eles que estão sendo sacrificados. Então, cara, eles não vão ceder, né? Porque Israel está aparado pelos Estados Unidos, assim como a Ucrânia está aparada pelos Estados Unidos. Então, dentro de determinados interesses políticos, né, se está morrendo soldado israelense, o povo palestino está sendo exterminado, né, para os mandatários políticos de ambos os contextos, principalmente, inclusive, lá dentro da Ucrânia, né, que independentemente, não se trata aqui de lados, mas de analisar o contexto concreto da reverberação da guerra desses locais, né? Tanto o chefe de Estado da Ucrânia está pouco se importando com o povo ucraniano, em determinada medida, o Netanyahu mostra esse discurso hegemônico acerca de Israel, porque Israel, de fato, é extremamente muito mais forte do que o contexto palestino, não que a Ucrânia também não haja uma certa desproporção ali, né, mas no início, pelo menos, né, da ebulição da guerra, houve uma equiparação muito ali, né, pelo menos produzida mistificadamente ali, né, como surgiu na mídia, como se a Ucrânia fosse dar conta, né, do processo da guerra, enquanto a Rússia sempre mostrou uma demasiada tranquilidade referente a esse processo e a sua demarcação.
Mas os americanos envolvidos em ambas as questões estão tocando fogo no parquinho, esperando ver o que acontece, no sentido de uma espécie de expansionismo de influência política ou expansionismo territorial também, né? E tem a questão da OTAN envolvida ali, da questão da Ucrânia. Então não há um interesse, porque para poder comprar essa briga, você tem que comprar uma briga com os americanos, que vão utilizar de uma série de artifícios de cerceamento ali, né, e que pode gerar um outro tipo de conflito, né? Um conflito que vai, digamos assim, em nome de Kant, né, da paz perpétua. Olha Kant aí de novo aí na história, né? Porque todos os parâmetros de universalização da paz americana é baseado nesse livro de Kant, você sabe disso, né? A paz perpétua, né? Que é uma série de paradigmas mistificados do que é paz, que justifica uma espécie de estado de inação das coisas no sentido geopolítico, né? Em nome de uma paz, continua se fazendo guerra e oprimindo um povo que historicamente sempre foi oprimido, em nome dessa tal paz. Por quê? Senão a guerra ela pode se expandir, e agora a guerra vai ser entre outras nações maiores, né? E ninguém quer isso. Então vamos deixar esse povo continuando sendo oprimido e violado aí, porque é mais vantajoso para todo mundo. Saca que tem uma lógica perversa aí por trás dessa questão? E é por isso que é difícil de resolver. Trocando em miúdos, a questão de fato é essa, né? Não é porque é difícil fazer alguma coisa, é porque tem um impasse por trás dessa questão, sacou? Sempre tem o real colonizador, de fato, é que está, digamos assim, movendo os pauzinhos por trás do jogo, por trás da guerra propriamente dita, né? Enfim. Não que Israel não tenha responsabilidade, o governo de Israel não tem responsabilidade sobre isso, é óbvio que tem, né? Mas tem um entrave a nível geopolítico de se intervir naquela localidade, porque seria muito fácil fazê-lo, né? Assim, olha, o território está demarcado, esse povo agora vai reconstruir a sua vida aqui, ninguém mexe, ninguém toca mais aqui, né? Seria muito simples do ponto de vista fazê-lo, mas não é simples porque tem um jogo de interesses a nível mundial ali envolvido dentro daqueles territórios, né? E aí fica difícil resolver, realmente. Enfim, é isso. Mais alguma questão? Nossa, teria várias aí, incluindo até a questão da Ucrânia, mas aí a gente vai entender, porque era uma coisa que eu queria ter discutido com a Claire, que é sobre a epistemologia na geopolítica, em comentar as questões ali da guerra da Ucrânia, que antes, né, os especialistas europeus bateram na tecla que a Rússia sairia derrotada, que a Rússia colapsaria, que a economia da Rússia não ia suportar que o povo da Tudo isso Rússia tudo isso faz parte da pressão da propaganda a nível mundial, né? Para ver se o cara cede lá, né? O Putin. Só que o Putin é macaco velho mesmo. Você é doido? Eu acho que ele não estava nem preocupado com isso. Ele sabia das reais proporções do que os americanos podiam ou não podiam fazer. Vai comprar briga direta com a Rússia? Os Estados Unidos é louco, mas nem tanto, né? Tá ligado? mas era uma questão sobre essa tecnologia, né, que eu ia perguntar para Claire. Mas aí, né, vamos para a próxima. Eu estou pensando em chamar ela para uma próxima para a gente abordar pontos específicos sobre epistemologia para uma próxima live com ela. Tenta Tanto é chamar que o mais alguém. discurso, Tanto é que o discurso da própria mídia brasileira, que é totalmente americanizada, era: olha, viu aí quantas sanções a Rússia está sofrendo? Olha, será que vai aguentar? É como se fosse aquele cara que diz que quer comprar briga contigo, mas em vez de comprar briga direta contigo, fica falando mal de tu para outras pessoas, querendo incitar outras pessoas a brigar contigo. Porque não vai pro pau direto. Porque não sabe que comprar esse tipo de briga vai ser ineficaz para sua própria politicagem, digamos assim, né? E Enfim, tem o é isso. negócio de usar esses conflitos como forma de desviar ou omitir os outros Desviar o foco de conflitos. si Você tem mesmo os conflitos também. ali na Exatamente África, isso. tem os conflitos ali na África. Temos agora uma nova inclusão de uma guerrilha se levantando em Mianmar. Mianmar, outro polêmico, né? Que envolve também as mídias aí, né? Conta geral de como elas vêm através de formas de algoritmo das plataformas de controlar
e de controlar o acesso às informações e a opinião sobre essas informações aí, né? Que a Ah, mas isso gente aí é muito velho, né? Isso aí é muito que velho. há algum tempo aí o Instagram estava bloqueando qualquer veículo de dar informação sobre o genocídio contra a minoria Suf em Mianmar. Isso faz Ah, o quê? mas Uns isso é em 5 todas as anos? plataformas proprietárias americanas. Qualquer coisa que seja anticolonial, ele bloqueia, tanto no YouTube, no Facebook, onde quer que seja. Não mudou não, viu? Essa política do... Então, é muita coisa para se somar num debate tão complexo assim, né? Como a gente viu, essa virada da mídia agora tendo que aceitar que está tendo um genocídio em Israel e sobre Gaza, foi meio surpreendente para mim, porque eu já estava sem esperança. A Globo nunca vai admitir, né? As mídias brasileiras, mas já temos um movimento assim de não tem como mais negar de certa mídia internacional de que está acontecendo um genocídio ali, né? Mesmo que tenta se fazer um malabarismo retórico para se falar de outra coisa. Mas é isso aí, né, pessoal? Aí a gente encerra por aqui. É isso, valeu, pessoal. Se inscrevam aí nos canais. A Biayala 345, Leitor Subversivo, Gap Filosófico. Considerem se tornar membros do canal Gap Filosófico. Contribuam com cada canal desses aí. Todos os pixies aí dos canais estão na descrição. É muito importante que você apoie nossos trabalhos independentes. Tá? Todo mês chega a conta e a gente trabalhando aqui, né? E sem receber nenhum tipo de apoio de ninguém, né? E nosso movimento autônomo, nosso processo coletivo orgânico funciona dessa maneira. Então, compartilhe, indique aí. Né? Se o canal do Leitor Subversivo não chegou aos 500 inscritos até o momento da publicação desse vídeo, eu peço que você, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe com um amigo, um colega. Ajuda o canal Biaela a chegar aos 600 inscritos e o canal Gap Filosófico está aí na caminhada para chegar aos 4.000 inscritos. A gente se unindo, a gente chega aí a uma a uma espécie de comunidade, né, de comunicação interessante. A gente vai expandindo as nossas ideias e agregando mais pessoas que quiserem divulgar os seus trabalhos de maneira independente ou não, sejam vinculadas a universidades ou não, se tiverem interesse nesse tipo de trabalho, são muito bem-vindas para dialogar conosco e fazer parte aqui da nossa comunidade, dentre os nossos grupos de estudos aí no link que também está na descrição, voltando aos poucos. E é isso. Valeu e até a próxima. Falou aí, galera. Falou aí, Alberto.